Oi, gente, esse vídeo eu vou gravar sozinha, mas eu acho que ele vai ser rapidinho e eu quero só mostrar mais ou menos como é que eu faço a organização dos meus livros, tá? Então eu vou pegar aqui todo aquele brainstorm que a gente teve, que não é muita coisa, né? Anotada pelo menos, mas as ideias ainda estão frescas, e eu vou deixar isso aqui em outra aba e vou começar a organizar ela de fato aqui na ficha de estrutura, tá? Esse template fui eu mesma que criei, pegando todas as dicas de outros escritores de como organizar, né, o livro. Eu fui testando e fui reunindo as que funcionaram melhor para mim, e daí eu criei esse template aqui. E até deixei aqui, né, as orientações em outra cor, tal, pra gente ir entendendo mais ou menos como preencher isso, como organizar essas informações. E se vocês quiserem que a gente disponibilize esse template aí, deixa um comentário avisando que a gente pode estudar a melhor maneira de fazer isso. Mas enfim, vamos partir para o trabalho. O storyline, né, é escrever uma frase curta que resume a premissa principal do seu livro. E a premissa principal do nosso livro são duas melhores amigas que saem do interior para morar na cidade grande juntas. É só isso mesmo. O resumo é um ou dois parágrafos que resumam o começo, meio e fim da sua história. Aqui vocês vão ver que esse parágrafo não está resumindo começo, meio e fim da nossa história. Ele está muito, muito resumido. Então eu vou tentar dar uma melhorada nela. De fato, aqui, esse começo pode se manter, elas são amigas desde a infância. Uma delas não tem um bom relacionamento com os pais. Isso gera um conflito que faz elas irem embora. Aliás, aqui, ó, uma coisa importante de a gente citar, são amigas desde a infância e sempre tiveram, eh não, não é sempre, né. Tem o sonho de abrir uma confeitaria juntas, mas uma delas não tem um bom relacionamento com os pais, isso gera um conflito que faz elas irem embora do interior para a cidade grande. Aí, o que que acontece? Vou até apagar aqui para não me confundir, porque aqui a gente já pegou o que interessa. O que acontece é que na cidade grande, as coisas são mais difíceis do que parecem. Elas não conseguem realizar os sonhos e começam a se sentir frustrada opa, estava certo que frustradas, talvez cadê meu mouse? Talvez arrependidas e nossa. E que mais? Eh, Frustradas, talvez arrependidas. E vamos tentar fazer um resumo incluindo mais, o desenvolvimento das protagonistas, no caso, né. Eh, aqui, a daqui, fazer aqui separados. A Astra, precisa enfrentar suas próprias limitações para conseguir, realizar o sonho de abrir uma confeitaria, mesmo que para isso ela precise vender bolos na rua. Para isso ela precise começar vendendo bolos na rua, onde conhece um importante chefe.
confeiteiro, chefe. E a Laura, aliás, não é mais Laura, o nome dela estava, até vou mudar aqui já também, vai ser Otávia agora. E a Otávia, precisa provar para os outros que ela é comprometida e que ela tem ambições, apesar de todo. Não, ela precisa provar para os outros que ela é comprometida e tem ambições, porque eu estava meio que só isso aí mesmo. Talvez eu tenha que realmente dedicar um pouquinho mais de tempo para desenvolver ela. Mas essa história, querendo ou não, por mais que sejam 2 protagonistas, o foco, ele ainda recai muito mais sobre a Astra, porque ela tem uma complexidade muito maior, né. Então, eu nem acho que cabe fazer um outro personagem que seja tão complexo quanto a Astra, eu não acho que é necessário ter esse equilíbrio, porque senão vai ficar uma história também muito densa, muito arrastada, né, então a gente vai focar em desenvolver mais a Astra, mas a Otávia também vai ter os problemas dela e tudo mais, mas ela vai ser mais, vamos dizer assim, que ela vai ser um alívio para a história e para a própria Astra, né, então ela não precisa ser, tipo, mega complexa, ela vai ter os conflitos dela, vai ter os defeitos delas, as coisas que ela precisa resolver, mas eu considero que a Astra é a peça-chave dessa história, sabe. E querendo ou não, tudo meio que gira ao redor dela mesmo. E aí a Otávia precisa provar para os outros que ela é comprometida, que ela tem ambições, e o que mais que acontece com ela nessa história? Eh, para isso, ela tem que enfrentar a culpa de abandonar a melhor amiga. Porque ela sabe, né, a Otávia sabe que a Astra depende muito dela, então quando as oportunidades surgem pra Otávia, ela acaba se sentindo culpada de seguir em frente, digamos assim, né, porque ela sabe que a melhor amiga vai ficar cada vez mais pra trás, porque a Astra ainda não tem, né, essa força de se impulsionar sozinha, então, tem bastante esse conflito da Otávia é bastante voltado pra isso, assim, que ela, como ela se sente responsável pela Astra de alguma maneira, ela acaba se sentindo muito culpada também quando ela tem que deixar a melhor amiga um pouco de lado pra viver a própria vida, né. Mas ela faz, porque ela não tem problema nenhum em viver a própria vida. Eh, mas é uma questão que ela vai resolver durante o livro, né, de em algum momento ela talvez exponha isso pra Astra, né, de que se sente culpada, de que se sente desconfortável, como se ela realmente estivesse abandonando a Astra, e daí eu não sei como é que a Astra vai reagir. Letícia não tá aqui para nos contar. Mas, acho que a princípio é mais ou menos isso. Amiga. Aqui eu vou citar que ela busca um amor, porque a Otávia, ela acredita muito, né, então para isso ela tem que enfrentar a culpa de abandonar a amiga, enquanto vive amores e aventuras na cidade grande. Porque a Otávia, ela tem essa coisa do próprio relacionamento dos pais dela, que ela acredita muito no amor, né, a Astra é uma desiludida, mas a Otávia, ela super acha que é possível ser feliz para sempre. Embora o primeiro o relacionamento duradouro delas nasça de uma desavença do prédio. O arco da Astra, que a gente vai resumir o desenvolvimento da protagonista, né. Então, é isso. A princípio, ela tem um relacionamento ruim com os pais desde sempre. Esse relacionamento faz com que ela seja insegura sobre o amor e relacionamentos no geral. Um conflito entre eles faz com que ela e a Otávia se juntem para ir embora da cidade.
elas se mudam para Curitiba, aqui é bem importante a gente colocar, usando o dinheiro que juntaram para abrir uma confeitaria, que isso vai impactar bastante na Astra, né, porque ela ela tinha esse sonho e daí, ao mesmo tempo que ir para Curitiba pareceu uma boa ideia, né, uma fuga, se afastar dos pais tóxicos, né, começar tudo do zero, uma nova vida, ao mesmo tempo prejudicou o sonho de abrir a confeitaria, porque, né, investimento, dinheiro e tudo mais. Aqui vou colocar, né, que, a pandemia prejudicou o investimento na confeitaria, a falta de oportunidades e de emprego em Curitiba, afetaram Astra, que está desempregada e se sente um peso morto para Otávia bancar. O principal conflito que a Astra vai desenvolver nessa história, eu pontuei ele aqui, é que, tipo, ela precisa se permitir confiar e viver novos relacionamentos, porque ela é muito dependente da Otávia, né, ela não consegue fazer as coisas sozinha, ela tem esse relacionamento, não chega a ser um relacionamento tóxico, pelo menos da visão da Otávia, tipo, ela é uma coisa mais fraternal, mas não é saudável para a Astra, então esse vai ser um conflito, né, que ela tem que ir atrás de se comunicar com as pessoas, porque ela quer vender bolo, né, ela precisa chegar nas pessoas para isso, mas ela não consegue, então o desenvolvimento, o conflito maior dela vai estar aí nesse arco de confiança e, sei lá, aspecto social dela, assim. Eh, o arco da Otávia, a Otávia a gente sabe que ela é bem energética e positiva. Ela ai, aqui, ela sempre teve um bom relacionamento com os pais. Eu lembro que eu tinha anotado alguma coisa sobre não, acho que eu não anotei, acho que tá na outra ficha. Mas apesar de não seguir, os conselhos dos pais, profissionalmente falando, eles sempre incentivaram ela a fazer o que ela ama. Mas eu vou até mudar aqui. Mas essa personalidade da Otávia faz as pessoas acharem que ela não é comprometida com nada, porque a Otávia, ela topa tudo, ela é aquela pessoa assim: "Bora, bora". Então as pessoas acham que ela não se compromete com as coisas, porque ela quer abraçar o mundo, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas ela é sim comprometida com os bolos, por mais que tenha sido uma iniciativa da Astra, ela realmente se encontrou naquilo ali. Então ela tem essa coisa, assim, de querer que as pessoas reconheçam ela profissionalmente, porque as pessoas acham que não é nada demais, tipo, ela só tá decorando o bolo e não veem o quanto que ela tá se dedicando àquilo, assim, o quanto dela mesma ela coloca naquilo, né. Então, eu vou botar tudo isso aqui no arco da Otávia também, porque faz parte, né, do desenvolvimento e dos conflitos que ela vai, enfrentar. A personalidade, as pessoas acharem que ela não é comprometida o suficiente. E apesar
Aqui, esse aqui entra um pouco no passado, né, da Otávia, ela se sente um pouco responsável pela Astra, porque no passado, quando eram crianças, a Astra passava muito tempo refugiada na casa de Otávia. E e tanto Otávia quanto seus pais se preocupavam bastante com o bem-estar de Astra. Ela acabou assumindo uma posição de irmã mais velha, mesmo que as 2 tenham a mesma idade. Hã, aqui eu já consigo ter uma ideia melhor desse desenvolvimento das nossas personagens, né. Então, a Astra, ela vai começar aqui, assim, tendo esse problema de confiança, de relacionamentos no geral, e a gente chama de ponto A e ponto B, né, a trajetória, o arco mesmo do personagem, né, aonde que ele começa e para onde que ele está indo. E aí aqui a gente vai considerar, né, que o que ele vai enfrentar nesse caminho para ir de um ponto para o outro é o conflito, é o que vai contar a história, né, aliás, é a história que vai ser contada. Então o conflito dela vai ser se permitir confiar e viver novos relacionamentos, né, então ela vai sair aqui de um lugar onde ela não confia em ninguém, só na Otávia, e aí a gente vai desenvolver tudo isso, ela vai passar por uma porção de situações, de momentos, de conflitos, né, de, eh, pontos cruciais para a história dela, para gerar essa mudança interna, para ela chegar até no ponto B, que em algum momento, né, a gente vai decidir exatamente como é que vai ser, assim, se ela vai, estar em um relacionamento amoroso com alguém, mas a gente já sabe que ela vai conseguir também, se afastar um pouco da Otávia, né, não vai ficar tão dependente, vai conseguir, a ideia aqui, por mais que seja um romance, né, a gente quer desenvolver as protagonistas como, seres individuais, assim, tipo, a gente quer essa mudança interna delas, então a Astra ela vai aprender a se comunicar melhor, ela né, vai vencer algumas limitações dela, e vai entender também, né, que por mais que tenha essas questões, ela não precisa continuar sendo dependente da Otávia, e ela não precisa ter ser egoísta em relação à Otávia estar com outras pessoas, né, tipo, a Otávia vai estar com o vizinho, vai estar em um relacionamento com o vizinho, e ela vai ver que é possível, né, as pessoas continuarem amigas e ela vai entender que ela não está sendo abandonada. E isso vai ser muito importante tanto para o arco dela quanto para o arco da Otávia, né, porque a Otávia carrega um pouco dessa culpa, né, de achar que está abandonando a amiga, e aí elas vão meio que se libertar, digamos assim. Mas sem precisar brigar, sem nada. Aqui no primeiro eu gosto de dividir em primeiro, segundo e terceiro ato, porque eu acho que me dá uma visão melhor, eh, do que eu realmente entendo como uma introdução da história, um desenvolvimento e um caminhar para o final, sabe. Então esse primeiro ato, eu até boto aqui que eu gosto de inserir um incidente excitante e o conflito da história. Né, então, a gente vai começar aqui, ó, pensar numa introdução do livro, apresentar os personagens e o espaço onde essa história vai se passar. No nosso caso, a gente vai fazer um prólogo, de um flashback, assim, tipo, de uma situação delas na infância, fazendo uma promessa que é uma coisa que vai ser muito significativa nessa questão, do relacionamento que elas têm entre elas e essa questão de elas, principalmente a Astra, aceitar que a Otávia está entrando em um outro relacionamento com uma outra pessoa, e que talvez, seja sério o suficiente para realmente impedir os planos delas, né, e impedir esse pacto que elas fizeram quando eram crianças de se casarem entre si, assim, né, uma coisa mais simbólica mesmo, né, no sentido, assim, de ficarem juntas e fazerem companhia uma para outra. Eh, então, eu não vou incluir esse prólogo aqui, porque ele é um prólogo, né, ele é antes de toda a história começar. Então,
aqui no primeiro ato, elas começam a introdução do livro, elas chegam em Curitiba. Aí o que acontece, né, a gente já vai dar esse tom de tipo, em que momento elas estão chegando, né, elas vão chegar de ônibus, elas vão chegar com malas, elas vão pegar um Uber, então a gente já vê aí que é uma história contemporânea, moderna, que está se passando nos dias atuais. A gente teve a Letícia teve essa ideia e eu achei bem legal, mas a gente vai fazer, pós-pandemia, então vai ter essa coisa das pessoas de máscara na rua e tudo mais. Então tudo isso é a hora de inserir nesse primeiro momento, sabe, para você conseguir passar essa o suficiente para o leitor saber aonde que ele está chegando. Tipo, ele vai abrir o livro, ele vai ler, né, vai ter o prólogo, que é um flashback, e aí ele vai chegar nessa história aí e vai tentar entender, né, tipo, tá, onde é que nós estamos agora? E aí elas chegam em Curitiba, nos dias atuais e tudo mais, a gente vai fazer essa introdução, tanto da personalidade delas, quanto do ambiente em que elas estão chegando, né. Elas chegam em Curitiba, eh, aqui na verdade eu até vou colocar, porque é o seguinte, nesse caso específico, o incidente excitante, ele aconteceu antes da história, digamos assim. O incidente excitante é quando você, eh, tem uma situação que tira o protagonista da rotina dele, né, ele estava lá tendo a vidinha dele normal, cotidiana, as coisas acontecendo como a gente, né, vai para o trabalho, volta, faz isso, faz aquilo, e aí alguma coisa obriga ele a mudar esse comportamento, a mudar, sair dessa rotina, tipo, é uma mudança drástica na vida dele. Nesse caso foi o conflito da Astra com os pais, porque elas estavam lá vivendo na cidade pequena e estavam vivendo tranquilamente como viviam há muito tempo. Mas aí esse conflito pegou e forçou elas a saírem de casa e irem para a cidade grande. Então, esse foi o ponto de mudança, sabe. E aí eu vou citar ele aqui, embora ele não seja, eh a gente não vá narrar esse momento, mas ele vai ser de conhecimento do leitor, porque ele é uma questão muito presente nos pais muito presente na vida da Astra, né, porque foi ela com os pais, então não sei ainda como exatamente a gente vai abordar isso na história, mas é importante a gente saber que foi esse o motivo de ter virado a vida delas de cabeça para baixo, sabe. Então eu vou sinalizar aqui e vou marcar aqui que a gente já tem. É, o conflito da Astra com os pais. Embora. Esse é um incidente excitante. E aí elas chegam em Curitiba de fato. Hã, aí aqui a gente vai mostrar, que a Astra não consegue um emprego e a Otávia está trabalhando em home office, mas não, eh, não é não é o que ela queria. Ela tá trabalhando porque tem que pagar as contas, mas, tipo, não é algo que ela tá detestando fazer, mas ela preferia, né, estar, com a confeitaria, que era o sonho delas. Eh, então a gente começa o livro aqui, né, elas chegam em Curitiba, a Astra não consegue um emprego, a Otávia tá trabalhando em home office, mas não é o que ela queria também. Eh, elas se arriscam vendendo bolo de pote na rua. Hã, a Astra se frustra, porque não era aliás, não sai exatamente como ela queria, elas não têm um mega sucesso de vendas, né, elas vendem pouquinho, e daí ela fica um pouco frustrada com isso, acaba não querendo mais fazer, aí tenta achar outro emprego.
com outra coisa. Se a gente até for botar aqui como se fosse a jornada do herói, o herói sempre tem essa recusa, assim, né, tipo, no caso ela até aceita ir vender o bolo no pote na rua, mas no primeiro obstáculo ela já não quer mais, vou realmente fazer isso aqui, aí ela tenta trabalhar com outra coisa, e daí aquela ali é a gota d'água e tipo, o leitor tem essa noção de que se ela não aceitar fazer o bolo de pote e vender na rua, a vida dela vai continuar dando tudo errado, entendeu. Então ela tenta trabalhar com outra coisa e descobre que só vai ser feliz vendendo bolo, basicamente. Bem dramático, assim, vai ser, né, aquele momento que ela entende que ela vai ter que enfrentar todos os problemas que ela tem, mas se ela quer trabalhar com bolo, é isso aí mesmo, ou do contrário ela vai ter que trabalhar com algo que ela detesta, e ela não quer fazer isso. Então, vai ser um momento em que ela finalmente vai aceitar e vai engajar nessa jornada do bolo, da confeitaria. Eh, aí aqui, que mais que acontece nesse primeiro momento? A Otávia vai conhecer o vizinho com quem vai ter alguma desavença, alguma coisa, eles vão se bicar, vão se encrencar, mas, não sei se eu coloco isso aqui agora, porque em algum momento eles vão se resolver. Acho que eu deixo para o segundo ato mesmo. A Otávia vai conhecer o vizinho, porque é isso, nesse primeiro ato ela vai conhecer o vizinho e eles vão ter alguma desavença e daí vai ser conflitinho e briguinha e tretinha entre eles daí por diante. Deixa eu ver aqui, incluir o incidente excitante, que vai tirar o personagem da rotina, pensar no conflito principal que precisa ser resolvido. É o que vai gerar uma pergunta no seu leitor e fazê-lo ansiar pela resposta final. Nesse caso, a pergunta é a seguinte: elas vão conseguir abrir essa confeitaria? Elas vão conseguir? Isso a gente vai eu até eu vou sinalizar que eu vou botar aqui que as duas decidem se dedicar à carreira de confeiteiras. Nossa, durante a semana. Durante o final de semana. E aí aqui a gente vai ter essa questão, né, de eu vou colocar aqui o conflito pra gente só ter uma noção de que, né, essa é a grande dificuldade delas realmente. E aí eu posso sinalizar aqui que a gente inseriu um conflito, e aí aqui as 2 vão se dedicar mais durante os finais de semana. Durante a semana a Otávia vai continuar trabalhando, né, para pagar as contas, e nos finais de semana elas vão tentar emplacar aí essa coisa da confeitaria. Então a grande pergunta que o leitor vai se fazer durante esse período ali é, tipo, elas vão conseguir ou não vão, né, porque esse é o foco da história delas. Então é isso que a gente tem que lembrar de responder no final, entendeu. Por isso é tão importante a organização, porque às vezes a gente começa com a história aqui, e muitas coisas que a gente propõe no começo da história, acabam não sendo respondidas no final, muitas vezes porque a gente esquece, sabe, porque a gente não planejou muito bem ou realmente não teve esse momento, assim, de identificar o que que cada coisa significa na história. Não tô falando que absolutamente tudo precisa ter um significado, porque não é assim, né, a escrita fluida, ela acaba gerando uma porção de ideias ao decorrer da história, né, então algumas coisas vão entrar, algumas coisas inclusive vão perder o sentido ao longo da história, né, algumas coisas a gente vai eliminar ou vai mudar, porque talvez, o desenvolvimento não peça mais por aquilo,
Mas é muito legal a gente ter esse tipo de controle de informação, justamente para não deixar muito furo, sabe, na história, assim, de deixar coisas sem solução, de deixar ou então a gente começa dando importância para uma coisa que daí no final, ela é esquecida na história, sabe, porque às vezes a gente esquece, mas tem leitor que não vai esquecer, tá. Então é bem legal, assim, de tentar dar uma sinalizada no que é o que na história, o que é relevante, o que não é, mas pensando nesse amarrar as pontas, sabe. O segundo ato, a crise central tá, segundo vamos por partes, né. O segundo ato, eu gosto de pensar os principais pontos que vão ser desenvolvidos da história, né, porque a gente começa apresentando os personagens, o lugar onde eles estão e gerando esse conflito, né. Geralmente esse conflito faz parte desse movimento do personagem, né, tem um incidente excitante que gira a chave, que vira a vida deles de ponta de cabeça, e aí o conflito é um negócio que eles têm que, tipo, parar e falar: "Cara, não, tá tudo uma bagunça, mas eu vou começar por resolver isso daqui", como se fosse, né, assim, uma maneira de falar. E aí eu entendo que a história começa a se desenrolar de verdade a partir desse conflito. Aí o que que eu penso, né, o que exatamente a gente precisa desenvolver para resolver esse conflito? Quais são os acontecimentos principais que vão estar diretamente relacionados a esse conflito, sabe, a essa resolução. Eh, então eu vou pensar também os acontecimentos e eventos que impactam, né, no conflito da história por isso, tipo, talvez eles não estejam relacionados à solução do problema em si, mas talvez eles vão de frente, né, eles sejam um obstáculo para as protagonistas conseguirem resolver essa questão, sabe, assim, por enquanto a gente não chegou tão longe, porque a gente tá indo meio que por partes, mas eu vou colocar aqui de uma maneira geral. Outra coisa que eu sinalizei ali que não é obrigatória, é a crise central. Eh, eu considero a crise central um momento de tensão que ele é aquele momento, assim, por exemplo, num livro onde o casal fica junto, mas aí alguma coisa acontece e separa eles, e eles ainda estão na metade do livro, ou ainda falta, tipo, um terço, alguma coisa assim, sabe. Geralmente a gente chama isso de crise central. Ele é um momento só pra dar uma guinada na história, porque é como se fosse uma montanha-russa, sabe, a gente vai escrevendo e a história tem altos e baixos, e ela tem as emoções que vão oscilando durante a leitura, então essa crise central é como se fosse uma subida que tem essa descida brusca, mas ainda não é o clímax da história, sabe, o clímax realmente vai ser aquela montanha mais alta de todas, que a gente vai subir lá em cima e daí tipo né, vai cair já, assim, na paz de Cristo, aquela coisa assim: "Ah, tudo se resolveu, é isso aí mesmo". Então eu gosto de botar essa crise central pra não ficar uma história muito, sabe, assim, cansativa até as coisas acontecerem. Então, né, porque a gente vai botando ali, vai dando forma, elas vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins, vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins, até chegar, entendeu? Aí eu gosto de fazer essa crise central que você acha que agora as coisas estão se resolvendo, aí não se resolveram, aí depois elas se resolvem de fato, e aí a história acaba e a gente pode ficar de ressaca literária por um tempinho. Então aqui, no caso do segundo ato, eu vou colocar que a gente vai as protagonistas no caso, né, elas vão, como é que fala? Vão desenvolver, eh, os bolos no pote, tentando ganhar fama e nome. Elas vão, eh, a Astra vai
Eu não sei como botar isso, principalmente porque a Letícia não tá aqui, e a Letícia é o ponto de vista da Astra, mas eu vou colocar aqui meio que de uma maneira genérica, que ela vai precisar desenvolver o relacionamento dela com o cara do recheio, primeiro profissionalmente, depois romanticamente, porque a ideia da Letícia é que ela vai sentir a Astra vai sentir alguma coisa por esse cara, que é um chefe, né, que vai comprar o bolo dela e vai ficar deslumbrado com o sabor, e ele tá atrás dela, né, ele quer saber mais dela, ele quer trabalhar com ela, provavelmente, alguma coisa assim. E a Astra, ela vive muitos relacionamentos casuais, então quando ela começa a sentir alguma coisa por esse cara, ela se afasta, porque ela não quer desenvolver nada, mas ela vai ter que desenvolver um relacionamento com ele, principalmente, né, que eu acho que vai ter bastante esse conflito, porque ele vai ser uma como é que chama? Uma oportunidade profissional, e aí a gente vai descobrir se ela vai, eh, tentar aceitar esse relacionamento profissional apesar do que ela sente, ou se ela vai meio que tentar cagar as coisas, porque ela realmente não quer se envolver, eu não sei. Depois a gente faz um outro sprint aí com a Letícia junto pra gente pensar melhor nesse ponto. Inclusive eu acho que isso aqui pode ser a crise central da Astra e a Otávia. Cara, eu nem sei o que fazer com a Otávia durante esse desenvolvimento. Eu tenho que pensar melhor, quem são as pessoas para quem ela tá tentando provar que ela tem esse comprometimento, né, porque a gente ainda não chegou nesse ponto, assim, de entender melhor da onde que vem essa opressão, digamos assim, que a Otávia sente, né, a respeito de s eu entendo que no geral, né, mas, assim, essa coisa mais focada pra profissão. Da onde será que vem? Será que vai vir da Astra? Será que vai vir de terceiros? Como é que vai ser? Ou será que é só fruto da cabeça da Otávia? Pode ser também, que ela esteja só viajando, achando que talvez seja algo interno dela mesmo, dela achar que ela não tem, né, essa coisa, assim, talvez porque a ideia foi da Astra e não dela, e daí talvez ela sinta que não tem não teve personalidade para pensar em algo por conta própria, não sei. Mas eu sei que a crise central da Otávia vai ser com o vizinho, né. Ela vai começar a desenvolver, sentimentos não tão odiosos a respeito dele, e aí talvez venha daí uma crise, talvez ela até fique um pouco confusa, porque ela sempre teve essa ideia do amor muito romântico, né, por causa dos pais dela que sempre se deram muito bem, sempre foram um casal, eh, uma meta de relacionamento para ela, digamos assim. E aí ela vai ficar meio assim de o relacionamento com o vizinho ter começado tão mal, tão, né, fervoroso, aquela coisa irritada e aquele ódio, aquela coisa, ai, que tudo nele me irrita. E aí de repente ela se vê que naquele momento que não é tudo que irrita, né. E aí ela fica meio de tipo, será que um relacionamento que começa assim faz sentido? Então eu acho que ela vai entrar meio que nessa crise, ela vai meio que parecer a Astra nesse sentido, assim, de meio que tentar evitar, porque talvez ela ache que não faz sentido entrar num relacionamento que já começou assim, sabe. E então eu acho que essa vai ser a crise central dela. Eh, Vai começar a desenvolver, eh, sentimentos amorosos pelo vizinho, nossa, vizinho, e vai entrar em conflito. Porque acredita que não é bom um relacionamento começar como começou o deles, com brigas e ódio.
Não sei até que ponto eles vão se odiar, porque tem outra coisa, assim, do Enemy to Lovers que eu, né, tenho que desenvolver, que eu não quero que seja algo muito odioso de verdade, tem que ser algo crível, né, que as pessoas se irritariam realmente uma com as outras, mas tem que ser algo perdoável. Então eu não sei ainda exatamente como é que vai ser o nível desse ódio entre eles, ou se vai ser só um negocinho, tipo, de se irritarem, tipo, provocar o outro e daí ela fica irritada, ou se ela vai ficar tipo: "Arr, odeio esse garoto". Vou descobrir, eventualmente. Aqui, vou sinalizar que é a crise central da Otávia. E e aí o terceiro ato, né, o terceiro ato realmente vem com já é um encaminhamento, né, pra gente resolver, eh, todos os conflitos e questões que a gente foi levantando no começo e no desenvolvimento do livro. Então a gente tem que pensar, não vou preencher essa parte agora, porque realmente acho que tem que estar com a Letícia junto, mas justamente porque a gente tem que pensar aqui nas consequências do desenvolvimento da história até aqui, né, porque assim, a gente começa com uma ideia, mas todos os atos que os protagonistas vão, né, todas as atitudes que eles tomam durante o livro, que às vezes a gente não prevê, elas podem impactar no final da história. Então a gente tem que pensar, mas aqui o que eu vou colocar, eu vou sinalizar as coisas que a gente sabe que a gente quer que aconteça. Por exemplo, a Otávia vai casar com o vizinho. Isso vai ser parte da resolução do livro. A Astra vai, entregar algo azul para ela, para Otávia no caso, simbolizando, eh, tanto o pacto quanto a liberdade de ambas, né, elas vão estar vai ser um momento simbólico onde elas vão se libertar do pacto que elas fizeram, ao mesmo tempo que elas meio que vão cumprir o pacto, porque elas vão chegar à conclusão de que elas sempre vão estar ali uma para outra na saúde e na doença, até que a morte as separe, mesmo que uma esteja casada, mesmo que, a Astra vai para França estudar, né, então tem esses pontos que a gente tem certeza que a gente quer chegar, que a gente quer desenvolver a história até que chegue aí. Se você tem mais detalhes, né, pode colocar, eu coloquei aqui como tópicos de uma maneira meio geral, pra gente se lembrar da estrutura, é por isso que se chama uma estrutura, é como se fosse, né, uma uma coluna vertebral, é o que vai sustentar a sua história. São as coisas que a gente não pode fugir demais, a não ser que realmente faça sentido, né, a gente fazer mudanças muito drásticas nessa estrutura. Mas a ideia é que é isso, você tem aí esses tópicos que fazem a sua história ser a sua história. E aí o desenvolvimento dela vai vindo com o tempo, né, a constru às vezes, vai aparecer um personagem que a gente não tinha planejado, às vezes algo que a gente tinha uma intenção acabe mudando, até porque que nem eu falei, né, às vezes as atitudes dos protagonistas, eles influenciam no desenrolar das coisas. Então é possível que esse personagem, tome uma atitude que realmente interfira no rumo das coisas, sabe, dos nossos planos. E aí eu acho muito importante ter isso aqui, porque daí a gente tem que ver, se faz sentido alterar tanto assim, ou se a gente só está realmente saindo do roteiro e danificando essa estrutura. É muito importante a gente pensar nisso, porque tem vezes que por mais que eu defenda muito que os personagens eles ganham vida e tomam as próprias atitudes às vezes, a gente tem que ver até que ponto é o personagem sendo fiel a ele mesmo, ou até que ponto é um roteiro mal estruturado, sabe. Então é muito bom a gente ter uma orientação pelo menos, para sempre se lembrar de onde a gente está vindo, por onde a gente está indo e para onde nós estamos indo.
E aí, a princípio, é isso aqui, eu, né, dei uma encorpada nessa estrutura nossa, depois eu vou repassar com a inclusive aqui ó, só você analisar aqui, esse aqui eu acho que vai ser a resolução do conflito, porque aliás, era pra eu botar clímax, porque nessa cena, nessa situação a gente já consegue ver, né, que tanto a Astra conseguiu superar essa dependência que ela tinha pela Otávia, como a Otávia também conseguiu, né, se livrar dessa culpa que ela tinha em relação a estar abandonando a amiga, né, tipo as 2 tinham essa dificuldade em cortar o cordão umbilical uma da outra, né, assim, elas estavam muito unidas, eh, por muito tempo isso não foi um problema, mas querendo ou não, afetou de alguma maneira elas, né, e certo. E aí, esse momento vai ser muito simbólico para as 2, né, vai ser realmente a liberdade das 2, então vai ser o clímax da história mesmo, vai ser a Astra tendo essa atitude de entregar algo azul, que a gente volta eu gosto muito dessa coisa de encerrar o ciclo, sabe, de ver a história de uma maneira, circular mesmo, porque a gente começa lá no prólogo, com elas fazendo esse pacto, juntando uma coisa, né, velha, uma coisa aliás, uma coisa emprestada, uma coisa nova, uma coisa azul, e aí elas carregam essa coisa azul durante a história, e aí no final a gente volta para esse momento de casamento e tudo mais, e é isso. Por hoje, eu acho que meu trabalho está feito. E é assim, nada do que está aqui está em pedra, a gente pode vir alterar, a gente pode repassar, acrescentar mais coisas, mudar a ordem. Eu vou pensar um pouco mais no desenvolvimento da Otávia, o arco da Otávia, eu acho que eu ainda estou um pouco desestruturada com ela. Eu preciso dar um pouquinho mais de detalhes para esse conflito dela, para entender um pouquinho melhor como é que vai ser o desenvolvimento dela da história, né. Conseguir identificar um ponto A, né, onde que ela começa, e um ponto B, para onde que a gente vai quando terminar a história. E é isso, gente. Agora vocês já sabem como é que eu estruturo os meus livros, eu sempre faço isso em todos eles. E é isso aí. Obrigada por assistirem até aqui. Espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode mandar mensagem, a gente vai ajudar. Sempre que der, eu dou uma respondida aqui. E se vocês curtiram, dê um like, compartilhe com os amigos, para que mais escritores consigam, talvez aí usar a gente como um incentivo para começar os próprios livros, porque livros nunca são demais, né? E como a gente gosta de dizer, é só olhar ao redor que a gente vê que tudo é escrevível. Até o próximo.